Olá, tudo bom? Como vai? Veio procurar aulas de Kung Fu aqui com o mestre Nhonho Cho? Sim, você veio ao lugar certo se você quer aprender com um mestre que verdadeiramente conhece da arte marcial chinesa, da arte sagrada do Kung Fu. Com quem eu aprendi, você quer saber? Bom, aqui no Brasil, ninguém conhece o meu mestre. Na verdade, nem na China as pessoas estão familiarizadas com ele. Eu aprendi num local muito longínquo, na última montanha da última província da China. Então, nesse local, o mestre passava os seus ensinamentos sagrados e aí eu aprendi o verdadeiro Kung Fu. Você quer saber o meu currículo? Currículo? Certificado? Bom, não. Você tem que entender que quando você treina com um verdadeiro mestre sagrado e desenvolve os poderes mágicos do Kung Fu, você passa a ser um homem diferente, um homem elevado. E um homem assim trata de confiança direta com seus discípulos e não precisa de papéis para provar nada para ninguém. Isso é coisa de homens comuns. E aí você precisa confiar no seu mestre e assim você vai conhecer os segredos que eu tenho do Kung Fu, dessa longínqua montanha e desse mestre sagrado lá da última província da China. Quer aprender? Entre na minha aula. Se alguém hoje, na vida real, falar assim com você para te trazer para dentro de uma escola de Kung Fu ou para dentro de uma aula com alguém que você mal conhece, tome muito cuidado porque você pode estar diante de um charlatão. A vida de um mestre dos magos não é fácil. Ah, não me venha com essa, não! Se você é um iniciante no mundo das artes marciais, quer começar o seu treinamento com o pé direito, aprendendo com alguém realmente capacitado, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar aqui o perfil daqueles que são o contrário disso. Os verdadeiros charlatões, os 171 das artes marciais. Ele é uma criança, ele é um embrião, eu tenho a vida dele. Esse, o mestre da morte, foi um cara que ficou famoso em rede nacional, enganando o seu aluno que depois, na hora da prática, na hora da luta, tomou-lhe um pau. Here we go. Oh, look at that, amazing! Oh, this guy is taking some. Oh, this is it, man. They should stop the fight. Vixe, acho que fui enganado pelo mestre. Antes de eu te mostrar o perfil da maioria dos charlatões, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal Mundo Kung Fu você tem informação de qualidade, um caminho para que você aprenda mais sobre a arte marcial e não seja enganado por ninguém. Os charlatões estão por aí. Não é só nas artes marciais que eles atuam. Em qualquer profissão você vai encontrar uma pessoa mal intencionada e que engana, forja documentos, faz um monte de besteira. Mas nas artes marciais a gente também encontra. E aqui eu quero que você fique atento ao perfil dessas pessoas. De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Então eu diria que a característica número 1 de um charlatão é a falta de transparência. Ele não vai ser verdadeiro com você. E sobre o diploma dele, sobre o currículo, sobre tudo que ele já fez, ele vai trazer uma narrativa, uma história e não vai te apresentar algo realmente de fato como um documento. Ele geralmente não tem, como nessa história que eu mostrei para vocês no início aqui, né, na minha encenação, o charlatão ele geralmente não tem um currículo para te apresentar. Currículo? Certificado? Bom, não. Se ele disser para você que tem, geralmente ele não vai te mostrar. Ele vai falar que pegou fogo no incêndio, ele vai criar um monte de histórias porque ele não tem o que te oferecer de fato ali. E muitas vezes, tome cuidado, muitas vezes quando ele apresenta, ele pode trazer um documento falso, um currículo falso, algo que muitas vezes ele pode ter forjado. Isso acontece, eu já ouvi falar de pessoas que já fizeram isso, inclusive dentro do Kung Fu. Existem charlatões bem capacitados para enganar, então isso é importante que você tome cuidado. Mesmo que você veja um currículo, existem outras coisas a mais que você também vai precisar avaliar aí, tá bom? Como aonde esse professor dá aula, da onde ele vem. Ninguém conhece ele dá aula no fundo do quintal dele, já começa a ficar complicado, né? Se ele fizer igual na minha encenação do início do vídeo, falando que ele aprendeu com alguém que você nunca vai saber quem é, ninguém conhece o meu mestre. E da onde vieram aquelas técnicas e todo aquele conhecimento que ele tem, você estará correndo risco. É claro que pode ter uma extrema exceção nesse meio todo, pessoal. É claro que há uma pequena porcentagem de chance de você encontrar um professor isolado
que seja muito bom, que realmente tenha aprendido com alguém que sabia muito e que é um ótimo professor, mas essa não é a regra, tá bom? Essa seria a exceção das exceções, então não vamos partir por aí. É claro que aqui eu não estou radicalizando, tá, pessoal? Muita gente às vezes nem acumulou os seus currículos, não tem um espaço bom de treinamento, dá aula no fundo de quintal, é um bom professor, mas em via de regra, se eu fosse você que é inexperiente, eu não iria buscando nem acreditando desse caminho, e sim naqueles que têm um reconhecimento maior de uma sociedade no mundo das artes marciais ali. Às vezes o professor não está na federação, ele não participa de competições, mas ele tem um reconhecimento, as pessoas sabem de onde ele vem, quem que ele é, tá bom? É importante que você fuja de quem é muito isolado, muito ilhado, por mais que você tenha vontade de encontrar o mestre Yoda ou então o mestre dos magos, tá bom? Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Então busque sim saber a trajetória do professor, o que ele já fez, o que ele pode te oferecer. O currículo dele vai mostrar o que ele pode oferecer para você. Um bom professor geralmente vai ser mais libertador, ele vai te libertar, vai te ajudar dando um pontapé inicial e te orientar num caminho onde você vai não somente evoluir no Kung Fu, mas crescer naquele quinto caminho que eu já expliquei para vocês, que é o caminho do autodesenvolvimento. Então é um professor que vai te ajudar nos diferentes caminhos, mas que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor na sua vida. Já o charlatão não é muito por aí que ele vai seguir, não. Ele não vai ser uma pessoa que vai ter um cuidado de fazer com que você melhore para a sua vida, e sim vai te aprisionar cada vez mais em algo que ele criou ali da mente dele, naquela fantasia, naquela coisa que ele realmente passa a acreditar que é verdade, né? Então, um professor bom, ele vai te libertar, enquanto um professor charlatão, ele tende a te aprisionar naquela seita, naquele conjunto de pensamentos e mantém você muito aqui, ó, num pensamento limitado, numa visão limitada, sem desenvolver um pensamento crítico que deveria ser desenvolvido, porque se você fica muito crítico, começa a questionar as coisas, esse professor, ele é desmascarado por você. E o que um charlatão costuma fazer é não aceitar ser testado. Ele não aceita ser testado. Questione, busque testar aquele que está ali se propondo a ensinar alguma coisa para você. É claro que você não vai ser desrespeitoso, mas você também não vai ser bobo, abaixar a cabeça para tudo. Você precisa, logo nesse momento inicial, saber quem é aquela pessoa, o que ela é capaz de fazer. Porque um bom professor, por ele ser transparente com você e querer que você seja uma pessoa livre, ele não vai ficar ali inventando historinhas sobre ele para você, para te encantar e trazer você para a aula dele. Ele não precisa fazer isso. Um profissional não faz isso. Já um charlatão não. Ele cria histórias, ele veio das montanhas da China, ele tem poderes, ele consegue ler a sua mente e por aí vai, pessoal. Olha, meu irmão, se você acredita nessa historinha, fica com ele então. Eu não acredito nisso. Ele é descarado. Fica mandando os meninos pro caminho errado, rapaz. Isso é muito perigoso. O mestre charlatão, cheio de malícias e artimanhas, ele te condiciona a sua mente para que você seja quase que um servo dele, considerando ele um grande sábio, um grande mestre, um mestre perfeito, um intocável. Isso acontece, galera. Nas Américas, só encontrei simplesmente vagalumes quando comparados a ele. Isso é uma forma de você se tornar sugestionável. Aquelas pessoas que acabam recebendo aqueles golpes imaginários que a gente vê aí em alguns vídeos, elas estão muitas vezes num estado de sugestão muito avançada. Isso é uma espécie de seita, uma espécie de mestre guru que tem aí todo um espaço, um cenário que ele consegue trabalhar isso com os alunos deles. O que a gente vê às vezes na internet são pessoas desse naipe, desse estilo sendo aí desmascaradas. E elas ali estão sendo enganadas por pessoas que querem ali desmascará-las. O que é interessante da gente ver aí nos vídeos como acontece. É coisa da natureza e infelizmente a minha mágica não pode fazer nada. Então a chance de você encontrar um verdadeiro mestre dos magos é mínima. Toma muito cuidado com essa expectativa ou essa fantasia exacerbada que às vezes você pode carregar aí devido aos filmes e às histórias que você sempre ouviu desde a infância, o que não deixa de ser algo realmente encantador, mas que se revela na prática em algo realmente perigoso.
Outra qualidade de um bom professor é ele dialogar com os alunos, ter a capacidade de tirar as dúvidas de forma mais objetiva, mais clara. Um bom professor, ele não fica com medo de ser indagado, por exemplo. Se ele não souber a resposta, ele fala, olha, eu não sei, vou pesquisar, vou procurar saber para te falar. Até lá, tenta pesquisar também. Ou seja, ele não vai também te frear. Ah, se eu não sei, você não pode saber isso. Se eu não consigo fazer tal golpe, meu aluno também não pode fazer. Isso é completamente equivocado, esse pensamento. Um bom professor não pensa assim. Um bom professor também não é autoritário. Aquele cara que não aceita nada, que não tem jogo de cintura, que não aceita ser indagado, questionado. Um bom professor, ele volta atrás, ele reflete se ele errou, ele não é perfeito. É diferente você ter autoridade, que um bom professor tem que ter, do que ser autoritário. O cara é igual uma pedra, não evolui naquilo, tá? Já o charlatão, ele é ou autoritário ou parece ser manso e calmo, igual um velho mestre chinês, bonzinho, mas que também não resolve nenhum problema teu. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo? Ele vai seguir aquela linha mais bonzinho e quando você quer indagar ele não vai ser claro e objetivo como um bom professor. Ele vai te trazer uma filosofia, muitas vezes fajuta, um pensamento embolado para você resolver o problema aí. Ele vai te dar uma falsa resposta e você vai ficar ali. Bom, eu acho que foi isso que o mestre quis dizer. Paciência, cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui. E o mestre não falou foi nada. E aí você fica ali naquele empirismo, naquela tentativa sua de interpretação, e aí vai criando essa capacidade mental que o charlatão tem também de ficar criando ideias que não são reais na sua cabeça. Então você passa a ser um aprendiz de charlatão. Tem que tomar cuidado com isso. Há algo imortal em mim também. Ele pode ser autoritário, não querer que você fale com ele, vai falar às vezes só com o aluno mais avançado dele, ele pode ser grosso porque ele não quer ser testado. Então é um perfil também, muitas vezes aí, de um professor autoritário se enquadra para um charlatão. E nos dias atuais, a gente encontra essa galera charlatã na internet? Certamente que sim. Tem gente que vai para a internet, mesmo não tendo conteúdo nenhum, mesmo não tendo formação nenhuma, mesmo tendo aprendido o estilo dele em um sonho ou em um filme que ele viu lá, né? E aí ele tá lá na internet, botando o videozinho dele fazendo alguma coisa e tal, e acaba até conseguindo alguns alunos. Fazer o quê? Né? Ganha-se um espaço assim, mas quem tem olhos mais avançados e conhece ali o cenário da arte marcial, já saca logo que é um cara que tá fazendo coisa nada a ver. Pode de repente machucar seus alunos porque não tem capacidade para treiná-los da forma correta. Um monte de problemas podem ser acarretados a partir de uma pessoa que não é qualificada. Um charlatão pode machucar o seu aluno, engana o seu aluno, pega o dinheiro todinho do aluno e por aí vai criando seita, fuja de charlatões. Não são todos profissionais que vão usar a internet, mas a maioria usa e quem usa tá ali com seu currículo, de onde ele vem, a sua escola e tudo mais. Você fica mais confortável e confiante naquele indivíduo. Se vocês gostaram desse conteúdo, acharam que foi relevante, vai acrescentar aí no conhecimento de vocês para que vocês não sejam enganados, pelo incrível que pareça, tem muita gente até hoje. Hoje em dia, a gente está vivendo a era da informação, mas tem muita gente vivendo no engano, na conversa fiada, na historinha, acreditando em coisa que não existe. Então eu quis fazer esse vídeo como uma forma de colaborar aí, para que vocês sigam num caminho de uma qualidade da arte marcial, para que vocês não se arrependam depois, tá legal? Se o vídeo foi bacana, deixa o like, se você ainda não deixou, se inscreve e ativa o sininho de notificações e deixa nos comentários aí a sua experiência. Você que é mais experiente e assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí se você já conheceu alguém que foi enganado por um charlatão, ou se você já conheceu um charlatão das artes marciais, comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo encontro do Mundo Kung Fu. Um forte abraço, saudações, Zaijian!